Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui nesta casa de oração. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Pastor Josué, obrigado por esta acolhida tão carinhosa, tão especial, que é muito característica, que é muito própria de quem já nasceu de novo, não é? Tem um coração aberto, um coração voluntário, um coração disposto. Eu trago a saudação do nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, a quem também estamos cooperando e servindo ali na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Estamos a cerca de quase 90 quilômetros da capital e um trabalho que Deus tem ajudado, Deus tem feito prosperar. A Bíblia mostra que José era um homem que estava na direção de Deus. Portanto, o que prosperava porque Deus estava com José. A Bíblia diz que onde José colocava a mão, Deus fazia prosperar. Glória a Deus. Fico feliz por ver aqui os irmãos. A última vez que estivemos aqui, ainda era o pastor Gentil, não é? Juvenil, perdão, pastor Juvenil, e já faz algum tempo, não é? E vez ou outra, nós estamos aqui, e temos aqui ainda uma parte da família da minha sogra, que acabou de dizer aqui a sua saudação. E então nós estamos sempre por aqui, mas hoje aprove Deus estarmos aqui. Eu estou aqui, sinceramente, meus amados irmãos, querendo só dizer muito obrigado por esta oportunidade e me sentar, não é? Porque o pastor Josué disse, olha, eu estive alguns dias fora, ia pregar, e agora ele me dá essa responsabilidade. Pastor, eu posso me sentar? Tá bom. Então, meus amados irmãos, com a licença do nosso pastor, eu aqui não sou o segundo vice-presidente, eu aqui sou servo do Senhor, não é? Então, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por esse carinho tão grande. Meus amados, eu quero convidá-los então, já que o pastor me dá esta oportunidade tão honrosa, ler uma palavra que está escrita pelo médico tão querido, tão amado, não é? Gosto muito do Dr. Lucas, não é? Um médico que teve o cuidado de acompanhar o apóstolo Paulo nas suas viagens e teve o cuidado de identificar algumas situações que fazem parte do dia a dia de todos nós. Na maioria das vezes, algumas pessoas que ainda não conhecem Jesus e quiçá eu quero que alguma delas estejam aqui nesta noite, porque se estiverem aqui nesta noite, eu tenho certeza que Deus tem um projeto santo com você que entrou aqui nesta noite. Deus é aquele que não perde viagem. Deus é aquele que marca a história das nossas vidas e marca na história a nossa vida. Portanto, eu quero louvar a Deus porque Deus deu a felicidade de encontrarmos na Bíblia algo glorioso, que acredito que serve para mim e que serve para você. E eu quero deixar então uma pergunta antes de ler o texto, e a pergunta é: você tem falta de alguma coisa? Não? Talvez você poderia dizer assim, não, pastor, eu não tenho falta de nada. Eu tenho dinheiro, eu tenho poupança, eu tenho uma casa boa, eu tenho um bom apartamento, eu tenho casa na praia, eu não tenho falta de nada. Eu estou muito bem e saio muito bem na foto, obrigado, não é? Talvez alguém poderia dizer assim. Mas vejamos, o texto que eu quero comentar com os amados está registrado por Lucas no seu capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Um texto muito conhecido de quem lê a Bíblia. E eu sei que aqui pastor Josué ensina a igreja e os irmãos leem a Bíblia. Lá onde estamos cooperando, nós sempre dizemos aos irmãos, todo ano a gente começa a ler a Bíblia de novo, não é? Quem não leu, vai ler de novo. E quem já leu,
reler, não é? Há tanta coisa que nós podemos conhecer na palavra de Deus. Pois bem, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos e era rico. Eu quero que você identifique esta palavra, e era rico. Não é? Às vezes há uma certa confusão que fazemos, que devemos pregar o evangelho para os pobres, não é? E eles precisam de Jesus, mas todos nós precisamos de Jesus, não é? O texto é enfático em dizer que Zaqueu era rico e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Dá para dar um glória a Deus? Dá para dar um aleluia? Dá para dar um glória se é para Deus? Eu gosto sempre de lembrar que o pastor fica feliz quando ouve glória a Deus, não é, pastor Josué? Eu peço perdão aqui para os irmãos, mas eu gosto sempre de interagir com os irmãos, não é? Então, olha só, nós vamos lembrar que quando damos glória, nós não alegramos só o pastor. Nós lembramos que quando glorificamos, glorificamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que começa, aquele que fecha, aquele que é o dono de tudo, aquele que é o Senhor de todas as coisas, porque Paulo vai cantar dizendo: a Ele a glória, hoje e por todo sempre. Aleluia. Pois bem, meus amados irmãos, olha que coisa linda. Paulo então, nós vamos encontrar Zaqueu, um homem que estava no seu trabalho. Como todos os dias nós temos o nosso dia a dia, como todos nós temos as nossas atividades, e eu penso, meus amados irmãos, que Zaqueu ficou sabendo, alguém o contou, que Jesus estava nas cercanias de Jerusalém. Alguém contou para Zaqueu que Jesus estava por ali. Olha que coisa interessante. Eu fico pensando, talvez não seria Mateus que teria contado para Zaqueu que Jesus estava por ali? É provável que sim, até porque Mateus também era um publicano e Mateus também teve um encontro com Jesus. Mas, meus amados irmãos, eu fico muito feliz com esta passagem que é muito linda, porque o texto é expresso dizendo que Jesus, entrando em Jericó, ia passando. Percebamos, meus amados irmãos, que o texto especificamente não diz que Jesus entraria ou que estava se dirigindo para Jericó, mas diz que Jesus ia passando por Jericó. É interessante que nós vamos ver que não há lugar por onde Jesus passe que fique do mesmo jeito. Eu vou dizer de novo. Não há lugar por onde Jesus passe que fique do mesmo jeito. Não há lugar por onde Jesus passe que alguém queira ouvir dele ou queira falar com ele, que ele ali não dê atenção. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto que Deus está tratando com alguns de nós aqui nesta noite. Porque, meus amados irmãos, às vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas ainda não entendemos como isso se dá. Às vezes nós não entendemos como nós podemos nos aproximar de Deus. Penso que Zaqueu estava desta maneira. Talvez Mateus pode ter conversado com Zaqueu e disse: olha, meu amigo, nós estamos trabalhando aqui, mas eu fiquei sabendo de um homem que mudou a história da minha vida. Mas Zaqueu, assim como Mateus, eram ricos. Nós poderíamos então, para responder a pergunta que fizemos agora há pouco, o que é que estaria faltando para Mateus? O que é que estaria faltando para Zaqueu? Interessante. Às vezes, meus amados irmãos, nós podemos ser crentes nominais.
Não é? Às vezes nós podemos acostumar a vir à igreja, porque não tem coisa mais gostosa do que estar na igreja. O salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, não é? O salmista expressa a sua alegria, dizendo da satisfação, do prazer de estar na casa de Deus. Eu me recordo, desde garoto, na escola bíblica dominical, correndo nos corredores da igreja, os diáconos querendo fazer a gente parar, como disse aqui o pastor Josué, não é? Dizendo que, fica quieto, garoto, você não pode andar, fica quieto, você está atrapalhando o culto. Mas eu louvo a Deus que alguém, como o pastor acabou de ensinar, teve paciência comigo. Alguém teve paciência com aquele garoto lá dentro da igreja, lá na cidade de Sorocaba. Alguém teve paciência e disse: esse menino vai chegar em algum lugar. Quem sabe você talvez possa ser alguém que também Deus queira acrescentar em você, porque em cada dia, meus amados, nós estamos nesse processo de sermos acrescentados. Nós ainda não estamos prontos, nós estamos, como diz o texto lá em Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas eu quero que você glorifique a Deus nesta hora. Sabe por quê? Porque você está no lugar certo para ser aperfeiçoado, para ser edificado, para que a glória do Senhor encha você, para que o poder de Deus encha você, para que hoje, que é o primeiro dia da semana, você possa estar com o seu tanque abastecido, e amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, você vai dizer para alguém: olha, eu conheci Jesus já faz algum tempo, mas hoje eu preciso dizer para você que você precisa conhecer Jesus como eu conheço. É interessante? É interessante porque a Bíblia vai mostrar também que um homem chamado Jó. Eu tenho 10 minutos, né, pastor? Perdão. Eu já vou terminar. Um homem chamado Jó. Jó era crente. Eu posso acreditar que ele era crente. Suportar o que Jó suportou, passar o que Jó passou, viver o que Jó viveu, escutar a sua esposa dizendo: olha, amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas Jó manteve a sua integridade. Aleluia. Jó manteve a sua integridade. Jó disse: recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Bendito seja o nome do Senhor. Você pode bendizer o nome do Senhor nesta noite? Levante a sua mão e diga: bendito seja o nome do Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Sabe, meus amados irmãos, Jó só ouvia falar de Deus. Mas depois de algumas experiências, depois de alguns apertos, depois de algumas circunstâncias, Jó então agora não apenas ouvia falar, mas Jó dizia: antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu penso então que, voltando aqui para o nosso texto, Zaqueu só tinha ouvido falar. Zaqueu não sabia quem era Jesus, mas Zaqueu tinha um desejo ardente de saber quem era Jesus. E Zaqueu me parece estranho, queridos, porque a gente que trabalha às vezes, não é, com certa formalidade, não é, com algum rigor, com alguma vestimenta, alguma indumentária que nos exige por força do trabalho, a nossa profissão. Você já imaginou o que poderíamos chamar do ridículo? Mas eu fico pensando que, me dê licença, pastor, eu sou difícil, o senhor nunca me viu pregar, depois o senhor não vai me deixar pregar mais, não é? Mas, olha só, eu imagino que Zaqueu então entende que isso aqui é a figueira. Eu fico imaginando que Zaqueu precisava criar uma situação para ele subir na figueira. Imagine, meus amados irmãos, se eu tentasse subir neste vaso aqui. Já imaginaram? E os irmãos vão dizer: isso é ridículo, pastor.
O senhor veio lá de São Paulo, ninguém nunca lhe viu pregar, o senhor está causando um ridículo aqui. Eu fico imaginando que Zaqueu também, assim como estou aqui tentando exemplificar para os irmãos, Zaqueu talvez causou um ridículo. E mais, sabe o que aconteceu? Zaqueu sobe na figueira. Quando ele sobe na figueira, meus amados irmãos, vai acontecer um fenômeno interessante, porque diz o texto sagrado que Jesus ia passando. Jesus ia passando. Você pode dizer comigo, Jesus ia passando. Jesus ia passando. E quando Jesus então está passando, Zaqueu está na figueira. Esta é a única marca que você vai encontrar na Bíblia, em que o Criador está embaixo e a criatura está em cima. Aleluia. Aleluia, aleluia, mas ninguém é maior do que o meu Criador, ninguém é maior do que o meu Senhor, ninguém é maior do que o meu Redentor, ninguém é maior do que o meu pastor, porque Ele é o meu pastor e Ele é o teu pastor também. Aleluia. E Ele vai dizer para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque eu sei o que é que falta em você. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Zaqueu foi surpreendido. Zaqueu nem imaginava, Zaqueu só queria ver. A expectativa de Zaqueu era só ver. Tanto é que ele sobe no lugar alto, imaginando que Jesus ia passar por ali, e ele veria Jesus de longe. Quem sabe ele olharia e veria o cabelo de Jesus. Quem sabe ele veria a cena de Jesus. Ele não imaginava que Jesus o surpreenderia, que Jesus diria: ei, eu quero entrar na tua casa, eu sei o que é que falta na tua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus sabe o que é que falta para você. Talvez você entrou aqui e você possa dizer assim: olha, tem hora que eu nem sei o que é que falta. Tem hora que eu nem sei exatamente o que é que eu preciso. Mas eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré está aqui nesta noite. Aleluia. E o Jesus de Nazaré que eu conheço vai para casa com você. O Jesus que eu conheço vai mudar a história, mesmo que já faça algum tempo, mesmo que você já tenha tido alguma experiência, mas nós somos assim. Às vezes, meus amados, nós precisamos ser relembrados que Jesus está presente na nossa vida, que Ele não muda, quem precisa mudar sou eu. Ele não vai mudar, Ele não precisa de mudança. Mas eu e você precisamos. Quem sabe a gente precisa ajustar o foco do nosso planejamento. Quem sabe nós precisamos ajustar e adequar melhor a nossa visão. Quem sabe precisamos trocar as nossas lentes para que nós possamos ver o que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida. O Espírito Santo quer entrar na nossa casa, e quando Ele entra na nossa casa, é inevitável a mudança. Vejam, meus amados irmãos, que não há registro da conversa entre Jesus e Zaqueu, mas há registro da mudança que ocorreu na vida de Zaqueu. Zaqueu já saiu dando testemunho, Zaqueu já saiu mostrando arrependimento. E sabe de uma coisa, meus amados irmãos, o que faz a mudança acontecer na nossa vida é quando nós entendemos que nós precisamos nos arrepender. Pastor, mas eu já sou crente há tanto tempo. Mas tem tanta coisa que a gente precisa arrepender-se. E o Espírito Santo é tão glorioso, tão amoroso, tão santo, 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 que Ele quer nesta noite mudar o que precisa mudar, sarar o que precisa sarar. Zaqueu era um homem rico, mas dentro de si faltava alguma coisa. Tanto é que o dinheiro não pôde comprar a alegria que ele precisava. O dinheiro não pôde comprar a satisfação que ele precisava, o dormir bem, o deitar no travesseiro e dizer: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Muito obrigado por esta oportunidade, pastor.
Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos amados irmãos. Que a igreja que está neste estado continue próspera. Eu gostei demais desse desafio de 1000 almas para Jesus. Quem sabe você não está falando mais porque você diz ao meu colega, já sabe que eu sou crente. O meu amigo da faculdade já sabe. O meu amigo do trabalho já sabe. E eu não preciso mais falar. Lá em Sorocaba, existe um ditado popular que diz assim: tanto vai a ponte pica, que um dia lá fica. Eu não sei se os irmãos conhecem esse ditado, é um ditado popular. Mas isso quer dizer o seguinte: você já falou algumas vezes, do jeito de você falar agora, e você vai ser um ganhador de almas. Vidas vão se render a Jesus por causa da palavra que você vai pregar. Muito obrigado, pastor.